Certamente a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que sofre a falta. Ela aqui está fazendo uma referência à doação material. O pão, o agasalho, a casa, o abraço. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente sempre, qual combustível que queima, brilha na fé, na ação do outro, do bem ao outro. Então, agora, este é um material que nos foi presenteado pelo mestre César Soares dos Reis, e nós fizemos então um estudo muito aprofundado, porque esta arte de cuidar, dita por Joana, teve um brilhante trabalho em Portugal desta pesquisadora Joaquina, quase Cáritas. Olha que interessante. E ela apresentou esse trabalho em 2009 e foi de uma repercussão tão interessante que foi publicado numa revista científica, a Sapiens. E ela diz assim, ela fez um estudo muito bacana. Muito se tem dito e estudado sobre a existência de uma comunidade judaica dos terapeutas. A gente nem sabia que essa palavra é tão antiga. Eles moravam no deserto. E segundo Fílon de Alexandria, teria habitado junto do lago de Mareotes. Olha que coisa bonita. Ali, pertinho, norte do Egito, perto do delta do Nilo. E tantas coisas importantes para a humanidade aconteceram naquele delta. Ele era de origem judaica, provavelmente entre 30 e 40 antes de Cristo até depois de Cristo 40, viveu numa comunidade onde um se preocupava em amparar o outro. Mas era um costume tão grande, tão bom, que isso se tornou registrado por ela, por vários estudiosos, e ela resgatou, como diz Joana, da poeira dos tempos. Contemplativa, essa comunidade foi contemporâneo do Mestre Jesus. E agora vamos às surpresas dessa comunidade de cuidadores. No tempo dele, de Fílon, que era um terapeuta e também um tecelão, também era cozinheiro e psicólogo. Já se disse que uma boa conversa se começa na cozinha, não é verdade? Cuidava do corpo e da alma, cuidava dos deuses e das palavras que estes dirigiam à alma. Então, eles eram espécies de médiuns, canais, que tinham uma leitura do cuidar, de ligar desde a ideia de Deus àquele que o procurava. Então, eles eram cuidadores, facilitadores, mas tinham uma ética de cuidar que é interessante na visão do Jorge André e principalmente do professor César Reis, que nos presenteou com isso. Então, esta comunidade, que tinha como base a ética de respeitar o limite do outro, era muito simples e de uma sabedoria contagiante. Acreditavam eles que, tratando a alma, cuidavam do espírito. Ideias ergastuladas na psicologia. O corpo, então, sarava, como consequência dessa terapêutica de cuidar dos sonhos, dos ideais, do bem colocado em ação no outro. Bem junto da palavra e da ideia de Joana, desta ideia que nós estamos trazendo para entendermos como devemos praticar o cuidar na óptica do Cristo e do Espiritismo. Eles tinham, então, este cuidado de olhar integralmente para o ser humano, e eles eram membros de uma escola judaica que ela acredita, nós não temos comprovações históricas, que se assemelhava muito aos essênios. Nessa descrição, para ele, o Fílon, os terapeutas eram filósofos, porque se esforçavam em conciliar em suas ações o pensamento humano e aquele pensamento em Deus.
no início dessa era cristã, nós vimos lá, já consideravam o ser humano na sua totalidade. E a gente dá um salto quântico no tempo e olha que Hahnemann buscou isso no ser humano, olhá-lo como um todo, numa totalidade, para que ele encontrasse seus caminhos de cura, através da sua identificação com o bem. Isso é que é importante. Então ele, aquele filósofo tão especial, evidenciava a condição humana dentro de um quaternário. Olha que interessante a visão de uma pessoa à época do Cristo, ensinando aquilo que nós hoje na Casa Espírita tentamos aprender. A dimensão corporal, a dimensão da alma, da consciência e o sopro, que é o espírito. E essas palavras bonitas a gente deixa para o César Reis. Olha, eu tentei pronunciar e não deu certo. Tinham como objetivo desvendar o sentido da dor. Era o objetivo deles, encontrar o porquê da dor. Cuidar do corpo era cuidar do espírito e do desejo. E esse desejo para eles era um sinal. Quanto mais a pessoa desejava algo material, eles identificavam isso como uma falta de foco e viam nisso uma doença que explodia no corpo. Então tentavam reorientar para o que era essencial, essa comunidade de terapeutas. A saúde estava na alegria. Quem não se lembra de Francisco de Assis? Porque constituía um sinal de Deus no ser humano. A alegria, viver com alegria, identificar-se com a natureza, com o pensamento divino, vendo o outro cada vez melhor, com alegria. E aí eles tinham um ponto de controle. Se existia o problema da inveja, do ciúme, eles não mandavam a pessoa embora e chutavam pelas costas. Eles tratavam ainda mais com amor. Investiam ainda mais amor nesta criatura, até que ela acordasse, como foi dito aqui. Então, para eles, o escutar era um dever, porque permitia apreender, se assenhorear daquilo que o outro precisava. Escutavam a natureza, decifravam e escutavam a árvore, o canto dos pássaros, as nuvens, tudo era um convite a sintonizar-se com Deus. O olhar deles não estava voltado para a doença, para a superficialidade do corpo físico, mas para aquilo que estava fora, além, a transcendentalidade interior. Deus, a realidade que liberta o homem e a sua santidade. Isto é, Deus eclode em você a tua santidade, o caminho para dentro. Ele te inspira, nos inspira, e ao encontrá-lo dentro de nós, descobrimos a nossa santidade. Que visão espetacular! Esses caras viveram ali, antes do Cristo, em volta dele. E ela conclui toda esta tese da seguinte forma: a influência dos terapeutas foi importante para o desenvolvimento do pensamento cristão. Tinha um alto grau de desenvolvimento e evolução espiritual, que fazia deles seres plenos de aspiração divina, de lucidez e desapego pelos bens materiais. Todas as curas, todas elas, eram exaltadas pelas semelhanças. Então eu amo, ensino a amar, vivo o amor, vivo o bem, e você se cura na prática deste amor. Que proposta! Não curavam apenas o corpo, mas a alma e o espírito, e toda a vida era voltada para a semelhança do que Jesus nos recomendou. E não conheciam Jesus. E agora, o que Jesus deixou para nós? E estudando João, e eu gosto muito dele, percebo que ele trouxe uma visão muito interessante das recomendações que Jesus nos deixou.
E esta daqui é importante para nós espíritas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, para que você também, para que nós estejamos, para que vós estejais. Eu sou o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo meu exemplo de amor. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E deixando-nos o exemplo, deixa-nos o quê? O compromisso do fazer, do amar, do buscar dentro de si nosso Deus interior. O amor, esta prática, esta troca, esta identificação do belo conforme ele viveu. Então, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós o bem, o amor, a bondade, a esperança, todos os anelos espirituais que nós precisamos descobrir, este Consolador nos traz. Mas aquele Consolador, o Espírito puro, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Percebamos que a arte de cuidar precisa de continuidade. E o Cristo nos deixou o caminho para segui-lo. E nesta arte de cuidar, ele nos passa a visão que jamais deixaria de cuidar-nos. Este cuidado se reflete em todas as expressões de todos aqueles que viveram o bem em todas as épocas da humanidade. Mas, na minha opinião, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, precisamos sempre exaustivamente lembrar o verdadeiro senso, o verdadeiro sentido, a verdade a respeito da caridade. E Allan Kardec se antecipou a nós e perguntou: benevolência, indulgência e perdão. E é tão gostoso a gente escutar do nosso professor o que significa esse benevolente. Esta bondade trocada e dada, nesta ponte que liga as criaturas. E na indulgência, o doce por dentro que se dá completamente, integralmente ao outro. E o perdão é aquele que se doa também, esquecendo o que o outro fez ou deixou de fazer. A identificação dele é o bem, é o amor, é o compreender que o outro tem limites, que o outro tem problemas, mas que nós também temos. Mas o nosso modelo é Jesus. E é esse carinho, e é esse amor, e é esse exemplo que precisamos realmente fazer brotar até pela dor de amar. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então é uma lei natural. É uma lei que vale para todos os mundos, para todo o universo. É lei. Se é lei, precisamos encontrar o caminho de amar, de nos descobrir neste amor. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo bem. Todo aquele bem que nos seja possível, que está no limite das nossas forças fazer, e que nós gostaríamos ardentemente que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras, ainda dentro da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. Mas eu não poderia deixar de lembrar o Evangelho. Tenho obrigação de fazê-lo. E aqui, o ícone,
a expressão das mais belas, das mais poéticas do Evangelho. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade. Ora, se está na lei de justiça amar, e está o princípio na igualdade perante Deus a todos, libertemo-nos pela consciência, pelo consciente, pela atitude lúcida de nos saber igual a todos. Tendo a caridade como norma, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador, então não interessa a ótica de como nós denominamos Deus, Tupã, God, Deus, Die, o que nós quisermos denominar, causa primária, inteligência suprema, da forma com que nós enxerguemos Deus, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a maneira que nós o adoremos, nós devemos estender as nossas mãos e orarmos uns pelos outros. E logo a seguir, no item 10, meus filhos, Paulo, o apóstolo, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. E é impressionante a visão do Deus interior, traduzida intelectualmente em palavras como graças. A graça que Fabiano de Cristo encontrava em amparar negros e índios aqui pertinho da gente, ali no Largo da Carioca. No portão daquele templo de amor que ele elegeu para ele servir, no Mosteiro de Santo Antônio. O amor que as criaturas identificam em si, aquelas, como foi lembrada na nossa aula anterior, que identificamos pela simples postura da feição de amar e de olhar o outro, com tamanho desprendimento. Então, na arte de cuidar, precisamos olhar para os exemplificadores e de tudo que impacta a nossa vida, do que este discípulo do amor do Cristo exemplificou, eu escolhi o momento da boca ou do beijo na boca do leproso. O que antes me parecera amargo, converte-se para mim em doçura. Aquela benevolência, em doçura da alma e do corpo, e em seguida, passado um pouco tempo, saí de mim, saí do mundo, encontrei a plenificação do amor. E esta consideração de Donald Spoto, eu achei ímpar. No imaginável sofrimento dos leprosos, via Francisco, o Cristo abandonado e rejeitado, solitário na morte, aparentemente impotente contra a triunfante maldade do mundo. Aparentemente impotente. E voltei ao Livro dos Espíritos, porque eu entendo que se é uma lei natural o amor, porque está na lei de justiça, também deve estar em outra lei, que é a lei do trabalhar. Me lembrei das abelhas, me lembrei da comunidade das formigas, das abelhas, da humanidade, dos mundos felizes, como está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos obram pelo bem. E eu percebi que o trabalho também está dentro da lei de caridade. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí a pergunta ímpar: qual é o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, deixa Deus
inteiramente livre o homem. Se ele é a causa do amor, e como nos ensinou o nosso Mestre Jesus, obra sem parar, ele deixa a cada um de nós o limite, o vetor essencial para trabalhar, para nos colocarmos nessa ação de movimentar, de criar, de gerar riqueza de amor, de entendimento, de instrução, de cura, de esperança, de recurso financeiro que faz uma casa do bem funcionar, de legitimar-se, apesar de todas as incompreensões, buscando no exemplo, no acreditar, naquele que lhe inspira a vida e estar à frente daquela instituição, levando-a com seu próprio amor, pelos exemplos que nós vemos a todos os dias em criaturas ímpares na nossa vida. E na pergunta 685A, um adendo importantíssimo: o forte deve trabalhar para o fraco. E aí está expressa a lei de benevolência, a atitude do benévolo. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, o fraco, a sociedade, o conjunto de homens que Deus colocou no mundo para serem felizes, fazer desta ou daquele a vez e tomar-lhe conta. É a lei de caridade. E a gente vê isto nesta casa, aqui no Abrigo Teresa de Jesus. Nós vemos isso em todos aqueles que edificam o bem, como no exemplo de Fabiano de Cristo e toda a sua obra. Mas nós temos outros exemplificadores para imitar-lhe os passos. E no dia 29 de agosto de 1831, naquilo que se chama Riacho de Sangue, lá no Ceará, reencarna-se um venerando cristão do século II, que por amor a Jesus, exemplifica a abnegação e caridade desde aquela época. E esse registro está neste livro magnífico que eu recomendo, que eu li e releio sempre, Chico, Diálogo e Recordações. Porque dentro da cumplicidade da amizade de Arnaldo Rocha e Chico Xavier, o Chico e Emmanuel revelaram coisas para eles. E ontem mesmo, reestudando algumas coisas lindas da vida do Arnaldo e do Chico, ele disse que quando o Chico colocou para ele a primeira parte do Ave Cristo em mãos, ele disse: mas eu já conheço isso. Aí o Chico: como, meu filho? Mei. Quando ela voltava dos seus sonhos, ela me contava tudo, Chico. Ele ria: pois é, Naldinho, eu sei, ela está aí do teu lado. Então, na pessoa de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, uma das estrelas a perpetuar a mensagem de Kardec nas terras do nosso cruzeiro, a mensagem amorosa de Jesus. E o detalhe é que de tudo que nós poderíamos dizer de Bezerra, eu gostaria de pontuar em dois momentos ímpares. 1950, Divaldo desdobra, isto é, emancipa-se do corpo, e é levado para um encontro de espíritos, aonde aquelas entidades benevolentes e benfeitoras de todas as épocas da humanidade estão reunidas. E em 1950, Bezerra de Menezes recebe de Celina o convite para deixar o planeta. Convidado que fora para escolher qualquer lugar para se dirigir. E ele diz: mas eu não mereço. E nem posso, minha irmã. Leve o meu pedido a Maria. É emocionante. Desejaria ficar enquanto houver uma lágrima, um gemido dos meus irmãos brasileiros. O celeste ser ouviu a petição e esvaneceu-se, passaram-se poucos segundos.
Irmão Vinitente Mão escreveu no ar: teu pedido foi deferido. Ficarás mais 50 anos nas terras do Brasil. E algumas semanas atrás, Divaldo novamente, agora, no último feirão 2013, foi novamente arrebatado do corpo e presenciou pela segunda vez. E o argumento de Bezerra de Menezes, da mesma forma, disse: mas agora tem um detalhe, Celina. Leva esse detalhe à Mãe Maria. É que os brasileiros que se mudaram para o mundo inteiro e que agora são espíritas na Europa, na Ásia, em todos os lugares do planeta, clamam por mim. Não posso, pede mais um tempo, Celina. E disse Divaldo que novamente viu escrito: agora, meu filho, por tempo indeterminado, graças a Deus. E o detalhe foi a postura de humildade e de amor que eu fiz questão de trazer de Divaldo. Nunca mais apagou-se de minha memória aquele gesto de humildade e de amor a Maria, enquanto aguardava a resposta. Porque o bem encontra no bem a pureza da humildade total. Este é Bezerra de Menezes. E aí, olha só quem as mãos de Bezerra escolhem para cuidar: Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e de Jerônima Pereira de Almeida. Nascido no dia do trabalho, para quem quiser mais do que isso, naquela pequena cidade de Sacramento, Minas Gerais. Antes de fazer 18 anos, já tinha montado na sua casa antes de tornar-se espírita. Isso aqui é o detalhe. A fim de ajudar os pobres. E depois, com a obra de Leon Denis, apresentado a ele, presenteado pelo tio, ele realmente diz: é um livro monumental. E por intermédio da mediunidade psicofônica de seu tio, ouve de Bezerra de Menezes e em seguida do espírito Vicente de Paula, os cuidadores, aqueles que praticam o amor e a caridade, os espíritos do Senhor, realizarão diversos trabalhos contigo. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O teu trabalho principal será o de cuidar, o de curar. E Bezerra de Menezes irá ajudar-te nesta área. Tudo está planejado. Na verdade, é Jesus quem nos dirige. E aí, é claro, que a sua farmácia de homeopatia aumentou centuplicadamente a arte de cuidar. E existem tantas histórias a respeito de Eurípides Barçanufo, tantas, como daquele dono de uma grande gleba de terras que saiu para buscar Eurípides para fazer o parto do seu primogênito. E ele pega aquele carro bem arcaico lá naquela época, 1920, 1925, sei lá quando, e quando ele chega para pedir ajuda de Eurípides, o Eurípides fala: olha, meu amigo, pode voltar para casa porque o seu bebê já nasceu. Ele: como assim? Quando ele volta para casa, fica sabendo do acontecido. Quando ele saiu, Eurípides entrou pela porta, fez o parto e voltou. Mas ele estava dando aula, pediu uma licencinha de alguns minutos, foi até lá, fez o parto e voltou. No caminho da vinda daquele senhor de terras. Mas o ponto culminante que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão sobre a arte de cuidar é o encontro dele. Tão bem narrado por Hilário Silva. Por que choras, Senhor? Choro
por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não praticam. Será que é um convite para nós, os espíritas, também? Será que não deveria ser um ponto de questionamento dentro da nossa vida? Será que estou servindo como deveria servir? E tem um detalhe que eu gostaria de lembrar. Isso foi colocado por Corina Novellino, que Eurípides sempre foi um espírito tocado pelo amor do Cristo. E ele conviveu lá em Antioquia, adolescente ainda. Uma história muito parecida com aquela que a gente sabe do nosso Allan Kardec, e não estou fazendo alusão nenhuma à personalidade de um nem de outro, não é nada disso. O ponto do bem em que se prepara cedo para se praticar aquilo que se deve fazer na vida. E eu gostaria de deixar muito claro dentro de nós esse convite. Senhor, por que choras? E uma outra cuidadora. E essa cuidadora foi muito especial aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu não a conheci pessoalmente, mas quem conheceu sabe desse espírito ímpar, Ivone do Amaral Pereira. Filha de Manuel José Pereira Filho e Elizabeth do Amaral, nascida em 24 de dezembro de 1900, naquilo que se chamou Vila de Santa Teresa de Valença e hoje Cidade das Flores, aqui no sul do Rio de Janeiro. E ela tinha uma coisa com desdobramento, emancipar-se naturalmente, que aos 4 anos de vida pensava que ela estava morta, e já tinham preparado tudo, e a mãe entrou em prece antes de enterrá-la, e ela acorda. Aos 12 anos recebe do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Médium de efeitos físicos, e ela responde ao Coronel Danilo, e ele publicou nisto numa obra monumental, que foi editada pelo Clube de Arte, com as mãos sempre por dentro da obra de Fabiano, e lá ela responde que o que mais ela gostava era do receituário, de receitar homeopatia. E preferia sempre a incorporação aos suicidas. E o desdobramento, ela não percebia nem tempo nem espaço. E Eurípides Barzanufo, Inácio Bittencourt, Bezerra de Menezes, colocavam-lhe as mãos entre as mãos para que ela receitasse. E uma coisa primordial desse espírito cuidador, Bezerra de Menezes, doutor Bezerra me guia, tem me guiado, aconselhado, enfim, acabou de me criar, manda na minha vida, é quem me dirige. Que beleza ter um cuidador deste. A recordação das existências pretéritas ficaram imortalizadas em relatos como o de Charles, em 2 obras em sublimação. Leon Tolstói, autor de Ressurreição e Vida, e a trilogia Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro do Mier e o Drama de Bretanha. Ela tinha tanta vergonha quando o espírito Leon Tolstói se aproximava dela, que ela se escondia. Ela tentava se esconder. Ele dizia, não adianta, Ivone, somos almas, onde os nossos conhecimentos de amor se perdem na poeira do tempo. Por que tu te envergonhas? Porque ela se lembrava das 3 vidas perdidas por ela própria. Dedicou-se ao trabalho com o suicida, como ninguém o fez até hoje, cuidadora deles. Pela psicofonia e pelo desdobramento, Memórias de um Suicida, psicografia de Camilo Castelo Branco, e eu levei tanto tempo para descobrir, somente realmente estudando a biografia dela e o trabalho dela, que foi o espírito Leon Denis, que antes da primeira edição revisou toda a obra, e somente depois disso Bezerra de Menezes deu autorização para que ela levasse a FEB. Quem mais senão a FEB para dar autenticidade a uma obra ímpar como esta?
Dramas da Obsessão, Tragédia de Santa Maria, pelo próprio Bezerra, Nas Telas do Infinito, Amor e Ódio, Devassando o Invisível e Cânticos do Coração. Estes dois são as memórias de Ivone. Quem quiser saber além do livro dos médiuns e precisa estudar o livro dos médiuns para entender o fenômeno e o papel do médium, mas quem quiser entender o que é estar verdadeiramente crucificado na mediunidade, como disse Francisco Cândido Xavier, lembrado por Divaldo Franco, no centenário do nascimento de Chico Xavier, leia estas duas obras. Porque a realidade da Ivone era dupla. Ela vivia no plano espiritual e na terra. Mas foi num livro, Ivone, a Médium Iluminada, de Gerson Sestori, que eu fiquei sabendo de uma coisa que nem neste livro eu tive a maturidade de reconhecer. Ivone dizia, e disse lá, está registrado nesse livro, que a última vez, já adulta, quando ela passou uma semana, quase duas, desdobrada do corpo, sem poder voltar para ele, foi o Dr. Roberto de Canalejas, que refez os laços no perispírito do coração dela para a máquina física, porque ela não conseguia voltar. E ela disse, em revelação, com lágrimas nos olhos, que isto aconteceu por causa do remorso e da culpa de 3 vidas perdidas que ela jogou fora. Seu exemplo de prudência e bom senso mereceu de Chico Xavier este adjetivo, uma heroína silenciosa. E eu preciso lembrar de um caso belíssimo que Geraldo Guimarães contava sempre de Ivone. Certa vez ela foi fazer uma entrega, porque todo mundo perguntava, Ivone, qual é a sua profissão? Sou costureira e bordadeira. Costureira e bordadeira. Esta é a minha profissão. E ela voltava de uma encomenda da Zona Sul do Rio de Janeiro, saltou ali no Largo da Carioca e viu um restaurante. E um rapaz belo, jantando, e ela com muita fome, porque houvera trabalhado desde o dia anterior com um copo de leite apenas. E o rapaz o convidou para entrar ao restaurante, e nisso aparece Charles no portal do restaurante. Diz, tu tens o direito de escolheres o que quiseres. Se adentrares, escolhestes o teu caminho, sem nós. Se continuares e fores para a tua casa, embora dor no teu estômago, estaremos sempre contigo até a remissão de todos nós. E ela consertou o passe e foi para casa. 8:30 da noite, escuta a porta batendo. Era uma das amigas queridas, com um bolo de laranja e um bule de café. Dizia, Ivone, vim compartilhar contigo. E nas mãos da amiga, as mãos de Charles, dizendo, agora, minha filha, vamos comer. E eu me lembro que Chico Xavier sempre dizia, espírita adora passe, café e bolo. Esperantista trabalhou arduamente na sua propagação e na sua propaganda e difusão, e conheceu diversas criaturas reencarnadas, trocando cartas pelo Esperanto e cuidando do Brasil, de tantas vidas que ela salvou do suicídio antes do suicídio no corpo, e tantos espíritos que ela ajudou no plano espiritual, mesmo depois de suicidas. E eu não poderia deixar de fazer uma lembrança, uma cuidadora querida, segundo Divaldo, a reencarnação de Maria Madalena, Madre Teresa de Calcutá. E eu fui à Bienal procurar um livro para falar dela, e me deparei com esta belezura. Teresa de Calcutá, uma mística entre o Oriente e o Ocidente, isso já me chamou. Eu me lembrei daquela ponte, da benevolência, da doação de Joana, e resolvi então apresentar para nós esses pensamentos dela. O amor deve vir do nosso interior,
da nossa união com Cristo. O cuidar e as obras de caridade são o transbordar deste amor interior, mas pelo nosso Senhor. A ação da caridade não pode ser medida em quantidade, em termos de assistidos. É somente aquela pessoa que conta. Aquele coração, como neste olhar, parece que ela é única para Teresa de Calcutá. Este olhar parece ser único. É somente a pessoa que conta, aquela sobre a qual se derrama neste momento o amor. Por quê? Porque a visão do amor é eterno, é atemporal, é adimensional, é lei de justiça. Então não importa senão o amor, e é naquele olhar de amor que eterniza para a criatura que recebe, porque segundo Joana, a caridade verdadeira é aquele que levanta o outro. Então é este momento que eterniza na criatura o olhar do amor, do cuidador, das mãos que cuidam. E tem mais algumas delas que são impressionantemente belas. Permitamos que Jesus viva em nós o amor dele. A alma que chega a isso se torna ela mesma amor. Abraça tudo que rodeia, todo e qualquer próximo. Quem é seu banqueiro, madre? Meu banqueiro é Deus. Qualquer coisa que fizerem para cuidar de alguém, e o verbo é cuidar, ofertar um copo d'água, façam para Jesus. Não procurem longe, procurem dentro de vós Jesus. Tem que ser uma alma ímpar, cuidadora do amor de cuidar, do objetivo de ser útil, de se importar com amor. Você está preocupada com dinheiro? Eu não estou não, porque meu banqueiro é Deus. E eu gostaria de dizer para você que Papai do Céu está além de toda a nossa capacidade de compreender o amor, porque nós estamos aqui naquela resultante, lembra que Joana nos propôs? Nós queremos o amor entesourado na condição intelectual de decifrar. E este labrador preto ficou completamente cego. E este cachorrinho que tem a metade dele resolveu adotá-lo. E a sua dona colocou uns guizos para que o companheiro maior ouvisse a ele quando eles estão andando na rua. Mas o detalhe vem agora. Preste atenção.
E agora um caso que eu tenho certeza que muita gente conhece. Mas ele se torna especial por um detalhe. Porque quando este menino nasceu, a mãe não aguentou a feiura, o problema com o filho. E o pai então resolve, observando o filho, ver que ele, assistindo a uma prova de maratona, uma Olimpíada, começa a rir e a brincar. Então o pai resolve tomar uma atitude. Em 2008, os dois juntos fizeram 975 corridas, participaram, 66 maratonas, 229 triatlons e 6 Ironman. Nunca abandonaram uma prova, nem chegaram em último lugar. Alguns perceberam que nós oferecemos para a nossa reflexão as instruções dos Espíritos na pergunta 888. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos, em todas as dimensões. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nós amamos a poesia,
Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Cora Coralina, trecho do verso do poema Saber Viver. Muitas vezes basta ser. Na arte de cuidar, preferimos então, ao retornar do nosso intervalo, lembrar deste espírito ímpar. O Divaldo tem dito, apóstolo do amor. Então ele nasceu no dia 2/4 de 1910, voltou no dia de grande alegria para o nosso país, conquista, do pentacampeonato, como ele pediu a Maria. Indicado para o Nobel da Paz, mineiro do século, maior brasileiro de todos os tempos, tem uma estátua erguida pela prefeitura de Pedro Leopoldo em sua homenagem, e foi criado pelo governo do estado de Minas Gerais a mais alta comenda, que se chama Comenda da Paz Chico Xavier. E pelos seus feitos de paz, pelo movimento Você e a Paz, o único que a recebeu até agora, Divaldo Pereira Franco. E o Chico, dentro de tudo que ele nos ensinou, ele vivia repetindo, mas quem sou eu senão uma formiguinha das menores, que anda pela terra cumprindo sua obrigação. E resolvia então, dentro desta vida maravilhosa voltada ao bem, mostrar como o amor cuida de alguém que cuidou de tantos. E um detalhe que eu gostaria de lembrar. Chico Xavier passava a sua véspera de Natal no lugar mais pobre de Uberaba, na Lapinha, para quem conhece. E ali ele recebia e amparava pessoas que poucas pessoas conheciam no movimento espírita. E uma delas, o Divaldo perguntou e contou isso, está imortalizado no Congresso Espírita Brasileiro de 2010, por ocasião da comemoração do centenário de vida de Chico Xavier, que ele perguntou, Chico, aonde você vai passar a sua véspera de Natal daquele ano? Ele disse, meu filho, você está convidado a me seguir. Vamos à Lapinha? A Lapinha é. Você vai conhecer duas criaturas do meu coração. Quem, Chico? Você vai saber quando chegar lá. Era uma criança que tinha uma deformidade tão grave que ela parecia mais um parafuso. E a sua avó mendigava para salvar a vida dela. E certa vez, pedindo comida, e certa vez desdobrada, ela, na aparência daquela antiga rainha que convivera com ele, Chico Xavier, naquela encarnação na Espanha, disse, não podemos ainda deixar o corpo. Salve a minha neta, porque ela ainda tem alguns anos de vida. E no caminho, ele conta estes detalhes para o Divaldo, que diz isto no Congresso. E ela veio a falecer, a menina, depois de algum tempo, cuidada especialmente pelas mãos do Chico, e ele revela então que havia sido a rainha e a filha da rainha daquela noite fatídica de São Bartolomeu. E Joana de Ângeles conta para nós como foi o cuidar de quem cuidou de tanta gente aqui na Terra. E como a carta é longa, resolvemos então abreviar em alguns trechos que, para minha opinião, são de grande importância para o nosso aprendizado, enquanto estudando a arte de cuidar. Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver Chico Xavier, dele,
Tudo era expectativa e promessa. Mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura, adversários do ontem, aflições e crueldade, mas ele conseguiu amá-los. Experimentou abandono, descrédito, tentações de toda ordem. Não cedeu ao dinheiro, ao sexo, nem aos sentimentos vis. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade. No archote da fé racional, que distendia pelos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para outras tantas vidas. Nunca se exaltou e jamais Chico Xavier se entregou ao desânimo, permanecendo fiel ao dever. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce, benévole. Sua palavra doce e ungida de bondade, sempre soava ensinando. Abandonado por uns e por outros. Afetos e amigos, conhecidos ou não, nunca desertou das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as forças, mas ele as renovava pela oração e pelo exercício interno da caridade. E ao desencarnar, suave e docemente, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa um pouco, meu filho, a fim de esqueceres a tristeza da terra, ou as tristezas da terra, e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Joana de Ângeles, pelo médio de Valdo Franco, e o Serviço Espírita de Informações, braço da obra de Fabiano, publicou isto em Esperanto e inglês em vários idiomas, para o mundo inteiro. Generosidade, amor e caridade. E ele dizia: eu só diria uma coisa, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. E, imortalizando para nós o cuidado do Cristo com todos nós, depois do congresso, Ivone Pereira, em espírito, psicografa, e o AFEB, através do Consolador, divulgou para o mundo todo: Brasília se nimbou de luz, no ar, no solo, nas águas. A nossa visão maravilhada parecia que uma nova estrela estava surgindo. Os seres da criação, vegetais, animais e hominais, os elementos inertes, rochas e minerais, tudo foi banhado por luz pura e cristalina que jorrava do alto. Porque no momento do encerramento do congresso, aonde se festejou os 100 anos de vida de Chico, se cantou Paz pela Paz, o hino da paz. Neste momento aconteceu este episódio. Célere, a bela luminosidade espalhou do coração da pátria para todos os recantos do Brasil, das Américas, da Europa, África mais além, no extremo Oriente, atingindo todos os continentes, países e cidades. Alcançou os polos do planeta, girou embailado sublime por breves minutos ao redor da Terra e se prolongou mais além, em direção ao infinito. Jesus tinha se aproximado do planeta. Em brevíssima visita de luz, amor e compaixão, jamais presenciei tanta beleza e tanta paz. Com afeto, Ivone Pereira. Psicografia de Marta Antunes Moura, Conselho Espírita Internacional, Brasília, 22 de abril de 2010, relato pós-encerramento
do terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Aquela mesma Ivone que catava os desesperados da vida nas mãos do suicídio. Ela volta para contar. E como não poderíamos deixar de mostrar o exemplo do cuidador, o Espírito Bezerra de Menezes, naquela ocasião, e então resolvi dividir conosco, multiplicando as benesses de Bezerra. Ele nos convida à seguinte reflexão: o que fazemos com o que aprendemos? Espíritas, o que fazemos com o que aprendemos? Nós somos os cuidadores do amanhã. Mas vamos ouvi-lo. Chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor. As nossas ferramentas, o amor. E a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra, muita paz, filhas e filhos do coração. Enquanto houver um gemido na paisagem que nos movimentamos, não será lícito cogitar de felicidade isolada para nós mesmos. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E, para trazer uma mensagem além da nossa realidade de espíritas aqui no Brasil, prestemos atenção a este filme que foi feito na Tailândia por um grupo intitulado Cinema Verdade. Eles vivem nas redes sociais de lá, buscando exemplos para trazer autoestima para a sua população, para o seu povo. E resolveram contar, nestes breves 3 minutos, uma ação que levou 30 anos para se concretizar naquilo que nós vamos ver. Está na internet para quem quiser. E no final, vocês vão ver os rostos verdadeiros das personagens. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ โอ้ยเกาเหลา
จอนั่งเลยครับนั่งเลย ป้า อ่ะจัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Encerrando o nosso encontro, em homenagem a todas as mãos que cuidam, de todas as mãos que fazem essa instituição funcionar e acontecer. Uma lembrança ao meu amigo Geraldo. Alta de Souza. Harpas de amor tangindo de mansinho. A música benditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te digas inútil ou sozinho, pois na existência mais triste ou singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. Aprendemos com Cristo ante o futuro. Tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas brilhando nos teus passos. Alta de Souza, Francisco Cândido Xavier. Eu sou o caminho da verdade da vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo nosso Senhor.